Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do 19 de abril de 2023. Dando início à sessão, vamos analisar o único processo que tem em pauta hoje, que é o AIN 41.00494. Trata-se de um recurso de ofício em que o autuado é a Qualiciclo Agrícola Limitada. Eu sou o relator desse processo, não há pedido de sustentação oral, e então vou passar diretamente aqui a leitura do voto. Né? Só pedindo aqui. Bom, senhores, aqui o caso é o seguinte: há duas acusações. No item 1, é acusado de receber, nos períodos de 2014 e 2015, mercadorias, né, que são insumos agropecuários, sem documentação fiscal, conforme demonstrativos 1 e 2 de folhas tais, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMES, realizado no estabelecimento em epígrafe. E no item 2, é a mesma acusação, que é de deixar de pagar ICMS nos períodos de 2014 e 2015, conforme demonstrativo 1 e 2, folhas 10, decorrendo de operações de saída de mercadorias tributadas ou emitidas ao fisco e apurado por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMES. Aqui, senhores, o caso é o seguinte: na verdade, não há mais discussão sobre o mérito da questão, né? Esse processo ele teve aí um andamento um pouco incomum, né? Está quando notificado da autuação, o contribuinte, obviamente, apresentou a sua defesa. Nessa defesa, trouxe lá alguns documentos, algumas informações mais. E com base nessas informações, né, no primeiro julgamento, quando do primeiro julgamento, né, o julgador de primeira instância já determinou a ratificação desse AIN, né? Então, foi lá feito. E quando então, vai seguir o processo, voltou o processo para a continuação do julgamento, e nessas manifestações fiscais e diligências que ocorreram, tal, ao final das contas, aconteceu o seguinte: no item 1, houve um aumento, né? Qual a questão aí, né? Na verdade, desde o começo era levantamento fiscal, trabalhou com os estoques, pegou lá os produtos mais significativos, né, de estoque, determinou lá uma diferença de levantamento, né? Bom, o contribuinte trouxe documentos, tá? Falou: olha, tem um erro aí no seu levantamento que você considerou os estoques por questões de CFAP, mas em suma foi o seguinte: olha, você não considerou o estoque de terceiros que estava em meu poder, né? Por uma questão lá, olha, ele vende para entrega futura, então ele tinha lá uma sistemática, quando ele emitia nota, quando ele dava abaixo o estoque, tal, por todas as questões, ao final das contas, né, ele considerou, né, apenas, nesse levantamento, apenas o estoque próprio, né, do contribuinte, e quando, na verdade, né, depois reanalisando essa matéria, né, ele concordou que não, que ele deveria considerar o estoque total, né, mediante sistemática aí do contribuinte, deveria considerar o estoque total no levantamento. Quando ele refez esse levantamento, então, considerando essas informações, né, trazidas pelo contribuinte, houve um aumento no valor, né, não mudou nada, obviamente, a acusação, mas aumento no valor do imposto devido, né? Algumas mercadorias não houve mais diferença de estoque, tal, e duas mercadorias aí, ela acabou ao fim tendo um acréscimo no valor. E com relação ao item 2, também o
houve lá um recálculo, tal, ficou lá um saldo e que também o contribuinte não discute. É um saldo de R$ 700, tal, uma coisa assim, coisa sem relevância. E tanto que, na verdade, deveria ser um recurso misto, né, que a decisão por instância foi de parcial provimento, o contribuinte nem entrou com o recurso ordinário. Então, nós estamos discutindo o recurso de ofício. E a grande questão, na verdade, a grande questão disso aqui é com relação ao item 1. O que aconteceu no item 1? O julgador de instância fala o seguinte: olha, como alterou para mais o valor do débito fiscal, então eu cancelo ainda. Né? Como eu não posso. Por quê? Porque aumentar o valor seria um novo lançamento, como eu não posso fazer o lançamento, então eu cancelo ainda. E aí, então, esse é o cenário que está colocado, e eu vou colocar, então, o meu entendimento aqui, vou ler o meu voto, que não é tão extenso, porque a matéria também não é tanto a ser discutida. Vamos lá. No item 1 da peça exordial, a autuada. Perdão. No item 1 da peça inicial, o fisco cobra ICMS relativo à diferença de levantamento apurado dos termos 509 do RICMES. Concordando com os argumentos da autuada, em sua manifestação fiscal às folhas tais, o agente autuante refez as planilhas do levantamento fiscal e apurou um aumento das diferenças de imposto relativo às entradas de mercadorias do estabelecimento, que passou de 13.800, exigido originalmente, as folhas tais, para 37.100, as folhas tais. Por considerar que, abre aspas, esses cálculos que resultam valor maior decorrem de nova interpretação do fisco em relação aos estoques de mercadoria da autuada, fecha aspas, implicando um novo lançamento fiscal, a julgadora ACO cancelou esse item do AIM. Equivoca-se ela nesse entendimento, pois não houve nenhuma alteração no fundamento jurídico do lançamento do ofício, que sempre foi o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal, constatado pela diferença de estoques apurados por meio de levantamento fiscal autorizado pelo artigo 509 do RICMES. Com base em documentos e alegações trazidos pela autuada no curso desse processo administrativo, a autoridade fiscal reconheceu o equívoco de sua parte ao utilizar em seu levantamento apenas o estoque próprio do contribuinte, ao invés do estoque total. Trata-se de erro de fato passível de correção pelo órgão de julgamento, nos termos do artigo 13 da Lei 3.457 de 2009, não sendo causa de decretação de nulidade do auto de infração. Ao fim, as diferenças apuradas no levantamento fiscal foram calculadas com base nos argumentos e documentos apresentados pelo autuado, de modo que a sua exatidão restou incontrovérsia nesses autos. É necessário reafirmar inicialmente que nenhum erro há no auto de infração exordial relativamente à infração imputada à autuada. Seu item 1 relata a conduta infracional comprovada nos autos, capitulando-a nos dispositivos legais pertinentes, e aplica a penalidade legalmente prevista. O erro identificado diz respeito à quantificação da exigência fiscal, caracterizando um erro de fato e, como tal, poderia ser corrigido pelo órgão de julgamento, como determina o dispositivo legal acima citado. Porém, no caso em análise, essa correção implicaria a exigência de multa em valor superior ao originalmente lançado, o que, se efetuada pelo órgão de julgamento, caracterizaria reformácio impégios. Ausente nota de infração qualquer vício de acusação ou de identificação do infrator, elementos que ensejariam a anulação deste item, legítimo ao seu restabelecimento, sem, no entanto, qualquer correção. Assim, restabeleça a penalidade imposta no item 1, tal como aplicado no AIN ratificado às folhas tais. Esse entendimento está conforme decidido pelas 40 câmaras reunidas em julgamento de caso semelhante ao presente no processo número tal. No voto do condutor, transcrevo aqui, então, um trecho que fala mais ou menos isso que eu entendi aqui. Com relação ao item 2, em sua manifestação de folhas tais, a autoridade autuante refez os cálculos com base nos argumentos e documentos trazidos pela autuada e concluiu que não havia diferenças de levantamento de estoque relativas ao produto Defense WG, pleiteando a exclusão do valor correspondente da exigência fiscal. Essa foi a decisão da julgadora de primeira instância, com a qual concorda a representação fiscal,
motivo por que nego provimento ao recurso de ofício nesse ponto. Aqui tem um parágrafo que eu preciso olhar aqui, acho que a Leslie pode, que é com relação à taxa Selic. Não sei se o... Só confirma aqui se a Fazenda... Senhor presidente, eu juntei uma petição. Tem a petição, né? Exatamente. Então, para a súmula 10, da revisada, né? Isso, tá. Deixa eu só citar aqui a página. É a última página. Juntei ontem. R$ 2.151? É 52. É 21,52. Bom, então, por fim, merece escolhimento o pleito de representação fiscal, a folha 2152, de limitação de juros de mora aos índices da taxa Selic, pois isso encontra-se conforme o enunciado da súmula 10 de 2017, de caráter vinculante a esse processo, nos termos do artigo 52 caput da Lei 13.457 de 2009. Pelo exposto, conheço o recurso de ofício e aí ele dou parcial provimento para restabelecer o item 1 do AIN ratificado, mas limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto e eu coloco, então, aqui a apreciação dos senhores. Deixa eu apenas... manter aqui a... Muito bem, o voto já está registrado. O processo ainda está em discussão. Não havendo, então, inscritos, eu peço aos senhores que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação? Senhor presidente, posso tirar uma dúvida só? Claro. Com relação ao item 2, manteve o subitem 2.1, né? Que o subitem do defende é o 2.2, que foi excluído. Foi excluído. E o 2.1 tem o imposto de 43,85, que foi mantido na retrocessão. Então é isso. Na verdade, que é maior um pouco o imposto. Mas sim, não. É que eu havia pensado, na verdade, pensei numa redução do item 2, mas não é isso, né? Ele cancelou o item 2. Então, na verdade, por isso que ele não entrou também com o ordinário, né? Na verdade, não era caso ordinário, caso só mesmo de ofício. Aliás, na verdade, seria caso de ofício, então, porque foi... O item 2.1 foi mantido, que é 43,85. Não, peraí. 2.1... 43,85. Está lá na última, na folha 2118, ela manteve esse valor que é do item. Tá. Então, tudo bem. É isso. Então, é que é o seguinte, que esse item 2,
ele não é objeto de... Ele só é objeto de recurso de ofício, entendeu? Tá isso mesmo. O contribuinte não entrou com o ordinário com relação a isso. Ou seja, e com relação à parte reduzida, né, que seria objeto do ofício, eu estou negando provimento. Né? Então, realmente, se mantém esse saldozinho aí do item 2. Ok, obrigada, presidente. Tá bom? Muito bem, então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de ofício no processo em que autuada é a Qualiciclo Agrícola Limitada. Como só tínhamos esse processo em pauta, só aqui encerrar. Como esse era o único processo em pauta, então já concluímos a sessão de hoje. Então, agradecendo a presença de todos os juízes e a prestação fiscal, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora, a sessão do dia 19/4/2023. Eu peço ao Oswaldo que interrompa a gravação.